Olá, muito bom dia. Haja luz na vida de todos e que Deus se faça presente no seu lar, na sua vida e que Deus possa, por meio do seu poder soberano, abençoar o sábado de todos. Nós estávamos nesta madrugada de ontem para hoje em oração e como nós estamos falando ao longo desta semana sobre o sal. Nós demos alguns exemplos para as pessoas sobre a situação da cidade na época de Jericó, onde ela estava com suas águas improdutivas, sem condições de uso. As águas estavam amargas e, consequentemente, a terra estava estéril, impossibilitada de uso também, de fertilidade, de produtividade. Nada do que se fazia com a terra era suficiente para a mesma produzir fruto. Aquilo que se plantava se perdia. As águas não tinham utilidade sequer para dar de beber aos animais. Porém, a Bíblia fala que o profeta Eliseu tomou e pediu que as pessoas tomassem um sal, colocassem num prato e lançassem sobre as águas de Jericó. E ele determinou que as águas se tornariam saudáveis. A terra se tornaria produtiva, em condições de uso. Ora, trazendo isso para a época do Senhor Jesus, ele disse assim: bom é o sal. Se você puder acompanhar, é Marcos 9:50, ele diz: bom é o sal. Porque se o sal se tornar insípido, ou seja, perder o sabor, a sua principal propriedade, que é de salgar, de temperar, de conservar, ele continua: com que temperareis? Ou seja, a dona de casa sabe o valor que o sal tem na culinária, a importância que o sal ele gera para o alimento. O sal tempera, conserva, dá gosto, dá sabor. Eu lembro que quando ainda muito adolescente, criança, a gente recorria ao mar, à salinidade até do mar, para cicatrizante. A salinidade, o sal do mar cicatrizava ferimentos, machucados, era um hábito até do meu pai quando assim o fazia. Veja a capacidade que o sal teve e tem. Então o Senhor Jesus disse: bom é o sal. Ele foi enfático, ele foi objetivo, ele foi direto. Bom é o sal. E se o sal se tornar insípido, perder a sua capacidade de dar sabor, ele diz: para nada presta. Normalmente em Israel eles utilizam o sal quando perde o sabor para asfaltamento, porque já não tem mais utilidade como calçamento, já não tem mais valor algum. Trazendo por exemplo do profeta Eliseu, quando o próprio Senhor Jesus também disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Na verdade, o sal ali não foi exatamente o que deu produtividade à terra, que deu sabor às águas. O sal é elemento em si. Mas a fé que aquele profeta, homem de Deus, trazia dentro de si. Na verdade, o sal era o próprio Eliseu. O sabor que tinha era Eliseu. A fé que ele nutria dentro de si, que provocou o milagre. Então é importante as pessoas entenderem que o Senhor Jesus sempre fazia uso de elementos, não que o elemento fosse capaz de realizar o milagre. Jesus, por exemplo, cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos do cego e mandou que ele se banhasse nas águas do tanque de Siloé. Não foi o cuspe em si, foi a fé. O Senhor nosso Deus pediu ao profeta Isaías que levasse pasta de figos
e levasse e passasse na úlcera do rei Ezequias. Não foi a pasta de figos que produziu o milagre. Foi a fé. Foi a fé. O próprio Eliseu determinou que Naamã, que estava leproso por muito tempo, banhasse nas águas do Rio Jordão por 7 vezes. E ele, ao banhar-se, foi purificado. Não foi em si as águas do Jordão, mas a fé. Quando a pessoa é o sal, ela tem sabor. Mas o diabo trabalha exatamente para roubar o sal, para roubar essa salinidade, esse tempero, essa capacidade, essa essência de dar sabor à sua vida e à vida dos outros. Então o diabo trabalha usando pessoas, o diabo trabalha usando situações para que você perca a sua capacidade de ter e de gerar sabor para outros. Então é muito importante que você entenda que ser o sal faz toda a diferença no mundo que a gente vive. Ser o sal faz toda a diferença no casamento, na saúde, como também não ser torna algo extremamente perigoso e capaz de destruir a sua e, consequentemente, a vida daqueles que estão ao seu entorno. Imagine você casar com uma pessoa, sendo você sal e ela não tendo sal. Essa falta de comunhão, de liga, pode causar sérios problemas. O sal tem que estar presente no relacionamento, o sal tem que estar presente numa empresa, no trabalho, numa condição econômica. O sal, na verdade, tem que estar presente dentro da pessoa, que é a presença de Deus, que faz toda a diferença. Jesus disse aos seus discípulos: vós sois o sal, ou seja, por onde vocês forem, vocês têm a capacidade de salgar, de dar sabor, de abençoar a vida daqueles que estão insossos, insípidos, que não têm sabor, uma vida sem graça, um casamento sem graça, uma saúde sem graça, uma vida economicamente falando, sem produtividade. Então, quando Eliseu mandou jogar o sal, na verdade foi a sua fé quem determinou, através daquele elemento, poderia ser outro, que provocou o milagre de tornar saudável as águas e, consequentemente, a terra. Jericó hoje é extremamente próspera, seus frutos, além de graúdos, são saborosos, é uma terra próspera em Israel e produtiva, mediante a fé de um homem. Veja a importância da pessoa buscar a Deus, veja a importância da pessoa ter dentro de si essa essência que vem do Espírito Santo. Você se torna sal, sua vida passa a ter sabor e tudo que você realiza passa a ter gosto, passa a ter vida. Não é uma vida de preto e branco, é uma vida que tem imagem, é uma vida que tem importância, é uma vida que tem sabor. Por isso que nós precisamos estar atrelados à palavra de Deus e à pessoa do Senhor Jesus, para nos tornarmos o sal e levarmos essa capacidade de salgar, de dar sabor à vida daqueles que não a têm. Por isso que eu quero chamar a atenção das pessoas, você aqui de Uberlândia, você dos arredores da cidade de Uberlândia, venha participar de um culto neste domingo às 9h30 da manhã. O que tem faltado em sabor na sua vida? Qual a área específica da sua vida que precisa do sal, que precisa dessa salinidade, desse sabor, desse tempero? Amanhã, domingo, às 9h30 da manhã, numa grande reunião de fé, de milagres. Traga uma garrafa com água para nós adicionarmos a gota do milagre. Vamos estar clamando pela justiça, aqueles que precisam de justiça. Vamos clamar a Deus pelos casais, orarmos pela família. Vamos clamar a Deus ministrando a cura, a libertação. Você de Uberlândia vem estar conosco, Avenida Floriano Peixoto, 23, 26,
aqui no bairro Aparecida, entre o Atacadista Martins e o Supermax. Às 7h30 da manhã teremos ali aquela reunião para aquelas pessoas que trabalham logo do domingo, mas teremos às 9h30 da manhã o Café com Deus. Vamos levantar um clamor pelos aniversariantes do mês de julho, como fazemos todo mês. Teremos o Café com Deus, traga a família, vamos estar juntos e vamos buscar o sal, que é a presença do Espírito Santo, para que todos aqueles que aqui estiverem, quando retornarem, levar consigo esse poder, essa capacidade de você ser a própria bênção e abençoar a outros. Uma coisa é ser abençoado e outra coisa é você ser a bênção, um canal que canaliza bênçãos para todas as pessoas ao seu entorno. Eliseu determinou que as águas se tornassem saudáveis, porque dentro dele havia o sal. Assim como os discípulos do nosso Senhor Jesus levaram aquilo que Jesus os deu, o sal. Esse sal é a presença do Senhor Jesus. E quando você o tem, tudo se transforma, tudo se modifica. Esteja conosco neste domingo ou esse último domingo desse primeiro domingo do segundo semestre, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos buscar o sal, que é a presença de Deus nesse momento, para aqueles que se encontram agora com uma vida insípida, insossa, sem sabor, sem gosto, sem imagem, sem brilho nenhum. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor não estava enganado, aliás, nunca esteve, e quando o Senhor fez esse comentário, juntamente com seus discípulos e toda a multidão que o cercava, o Senhor disse: bom é o sal. Se o sal perder o sabor, para nada presta. Com que temperareis? Por isso o Senhor continuou dizendo: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Porque quando se existe o sal dentro de alguém, a vida deste alguém passa a fazer sentidos. Aquilo que antes dava errado passa a dar certo. Porque o que adianta, como a cidade de Jericó estava bem situada, bem localizada, porém, Senhor, as suas águas eram amargas, sua terra era estéril. Quantas pessoas que têm, por um lado, vantagens, mas por outro, a desvantagem de não ter o sal, de ser o sal, de trazer esse sabor para a sua vida e, consequentemente, para que todas as áreas da sua vida tenham sentido. Por isso que o Senhor Jesus disse: buscai, pois, o sal, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescidas ou acrescentadas. Venha abençoar a todos que recebem esta oração, a todos que acompanham essa oração. Ah, Senhor, aqueles que estão enfermos, sejam sarados, sejam curados, sejam restaurados. O Deus que restaurou as águas de Jericó, restaure a saúde do doente. Eu levanto as minhas mãos para ministrar a cura, a saúde para todos. Da mesma forma, Senhor, venha trazer o sal para esse casamento, esse relacionamento, para a vida daqueles que se encontram passando por apertos e dificuldades, uma vida financeira que tem tudo para dar certo, mas nada acontece de bom, um casamento que tem tudo para dar certo, sempre descamba em desentendimentos, brigas, divisão, desunião. O Deus que disse bom é o sal, traga esse sal para dentro, Senhor, desse coração amargurado, desse coração aflito e desassossegado. Nós abençoamos a todos neste sábado, que a sua presença vá ao encontro de todos que oram conosco, Senhor. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, o sal, propriamente dito, o elemento que tem a capacidade de temperar, de dar sabor, de cicatrizar, de conservar, que ele conserve o que é de bom, que ele remova o que não presta,